Olá, meus amigos, meus irmãos da nossa comunidade aqui, nosso canal. Que a paz do Senhor esteja com você, com sua família, com tudo que te pertence, em toda a tua caminhada, esteja a mão do Senhor a te trazer bênção, graça, discernimento e orientação. Hoje nós vamos a mais um resumo da nossa lição, que é a última lição aqui do trimestre, né? Olha aqui a nossa revista maravilhosa da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o nosso pastor José Gonçalves encerra aqui a lição de número 13, né? Encerrando essa série de estudos sobre a eclesiologia. Muitas lições maravilhosas, falando acerca da igreja, da sua missão, do seu trabalho, sua estrutura, a igreja, o reino de Deus, o batismo, a disciplina, a ceia do Senhor, entre outros e outros assuntos. Hoje, nós fechamos esse ciclo de ensinamentos com a lição de número 13, que traz o seguinte tema: o poder de Deus na missão da igreja. Um tema muito interessante, importantíssimo para todos nós que militamos na obra do Senhor, que trabalhamos no reino de Deus, que nos tornamos uma testemunha do Evangelho do Senhor. Nós somos testemunhas enquanto pessoas, em particular, né, falando do amor de Deus, e também integramos a igreja, a família de Deus, esse corpo missionário, que é a igreja, testemunha do Evangelho do Senhor. E a lição de hoje vai nos trazer a mensagem de que para exercer essa missão para a qual Deus nos chamou como cristãos e como igreja, nós precisamos de algo que é maior do que nós, de algo que vem do Senhor, do reino espiritual, que é exatamente o poder de Deus. Vamos a essa viagem maravilhosa pela lição de número 13. Os objetivos da lição estão aqui, olha. Refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. 2. Analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. E 3. Pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. Aí estão os objetivos da lição. O texto áureo está aqui em Atos 1:8, um texto bíblico por demais conhecido de todos nós, muito citado, né, em cultos, conferências, estudos e por aí vai. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que bênção! E a verdade prática traz uma sentença que resume isso tudo, né? O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir sua missão. Olha que coisa maravilhosa. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir sua missão. É por isso que a lição de hoje, ela traz o poder de Deus na missão da igreja. Você fala em poder de Deus, você está mencionando diretamente a obra, não é, do Espírito Santo de Deus. A gente vai verificar a presença dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo na igreja, no Evangelho, na vida de Jesus, dos apóstolos e de todos aqueles que Jesus chamou para essa nobre missão.
A introdução nos traz a ideia de que a igreja opera com poder espiritual. Entendendo? Como disse no início, né? A igreja ela tem uma missão, testemunhar de Cristo. Como é que ela opera essa missão? Como é que ela executa esse trabalho de divulgação do reino de Deus no mundo? Como é que ela faz isso? Através do poder de Deus. E Jesus deixou muito claro isso. A palavra-chave aqui é revestimento. Revestimento é o que o textuário está dizendo, né? Até que do alto, né? Aqui, ó, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Em outro texto diz assim, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, a palavra revestimento é a palavra-chave. A palavra-chave que abre essa cortina diante de nós cristãos. Que cortina é essa? A cortina que é tirada, abrindo-se a janela para a gente olhar e presenciar essa grande verdade de que a igreja ela só cumprirá a sua missão uma vez revestida desse poder que é o poder do Espírito Santo. A missão da igreja tem relação com o Consolador. E Jesus falou, ali eu vou, mas eu mandarei um outro Consolador. Quando você fala em revestimento, você está falando do poder do Espírito Santo. Quando você fala do Espírito Santo, você está falando desse Consolador que Jesus prometeu. Quando você fala desse Consolador, você está falando da presença real, da manifestação do poder, da glória, dos dons na vida da igreja e do crente em particular. O primeiro tópico da lição, a doutrina do Espírito Santo segundo Lucas. O que nós vemos aqui nesse primeiro tópico? O item 1 diz assim, olha, um ensino revelado nos escritos de Lucas. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma colocação muito interessante. Lucas, ele escreveu o Evangelho segundo Lucas, que nós conhecemos, né? Onde ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Ele escreveu para os gregos, apresentando Jesus como o homem perfeito. Mas também Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Histórico por quê? Porque narra a trajetória da igreja nos primórdios, né? Os Atos dos Apóstolos, né? Que alguns teólogos eles preferem a expressão os Atos do Espírito Santo, e de fato são, né? A obra do Espírito Santo através dos apóstolos, dos discípulos, dos crentes, dos novos convertidos, que uma vez alcançados pela palavra de Deus, tornavam-se testemunhas eficazes, corajosas, determinadas para fazer proezas em nome do Senhor. Tudo em virtude de quê? Do revestimento do poder do Espírito Santo. Então, tanto Atos como Lucas, Evangelho, na verdade, os estudiosos dizem que Lucas e Atos seriam uma obra só e foi dividida, mas não importa esse detalhe, né? O importante é que em Atos e em Lucas, o evangelista, que é o autor de ambos os livros, ele dá ênfase completa a esse poder do Espírito Santo. Quando você lê o Evangelho e lê o livro histórico de Atos, você percebe claramente que o evangelista, autor da obra, ele dá essa ênfase ao poder do Espírito Santo no ministério de Jesus e, consequentemente, no ministério da igreja que nasce da sua obra na cruz do Calvário. O item 2 traz o seguinte: o enchimento do Espírito como experiência necessária.
Jesus começou o seu ministério após ser revestido de poder. É uma alusão ao batismo, né? Ele desce as águas ali, batismo de João, e ali está narrado de que quando saiu da água, o Espírito Santo se manifestou, né, sobre ele numa forma corpórea, de uma ave, não é isso? E ali uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Ali foi um preparo, né? Um ato que foi bastante marcante no início do ministério público de Jesus. Após esse revestimento aí, ele inicia o seu ministério. Então, a lição nos traz que esse revestimento de poder, ele é uma necessidade que a igreja tem e não uma opção. Por quê? Porque Jesus, amados, ele é o nosso ícone maior, nosso exemplo maior, né? Então ele deu exemplo, né, de que para exercer a missão de propagação do evangelho do reino de Deus, é preciso estar debaixo do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Então é uma necessidade que a igreja tem, não uma opção. Alguém pode ser um pregador sem o poder de Deus? Pode, mas vai caminhar poucos metros. Não vai cumprir cabalmente a sua missão. Por quê? Porque quando você resolve ministrar a palavra de Deus e ser uma testemunha do reino de Deus, você está abrindo uma guerra, uma batalha contra as potestades, os reinos do inimigo que se opõem ao reino de Deus. Isso é uma verdade bíblica incontestável. E como é que você vai vencer as forças do mal que se opõem à palavra, à pregação, à busca dos perdidos para virem ao reino de Deus? Através do poder do Espírito Santo, não em nós mesmos, não é? Estudo teológico é muito bom, leitura é muito bom, pesquisa é muito bom, meditação na palavra é muito bom, tudo isso é muito positivo, mas isso tudo não é suficiente. Qualquer habilidade que alguém tenha para falar da palavra de Deus, sem o poder de Deus, sem o revestimento do poder do Espírito Santo, é algo incompleto, que será incapaz de atingir o objetivo maior e pleno da pregação da palavra de Deus. Muito maravilhoso isso. O item 3 diz assim: enchimento do Espírito, uma experiência concreta. Qual é a lição aqui? O escritor aqui, o comentarista, ele está chamando a nossa atenção, a atenção de todos os crentes, de todos os cristãos, para a seguinte reflexão: esse revestimento de poder, essa realidade de poder, esse revestimento de poder na vida de um crente, na vida da igreja, portanto, não pode ser uma coisa assim imaginária, apenas teórica, histórica. Olha, Pedro foi cheio do poder de Deus, olha, aqueles homens do passado, Billy Graham e por aí vai, John Wesley, né, e tantos outros pregadores, Charles Finney, que eram possuídos pelo poder de Deus. Essa realidade deve fazer parte da vida da igreja também no nosso tempo. Quando você lê lá em Atos, está escrito lá, Pedro no seu discurso, no dia de Pentecostes, ele falou: olha, essa promessa é para vós, para vossos filhos, falando para o público presente ali, para aqueles que estão longe e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, eu, você, nós estamos incluídos nesse chamamento universal da igreja para sermos testemunhas que propagam o reino de Deus no poder do Espírito Santo. Então isso tem que ser uma realidade, uma experiência que deve ser vista pelos outros e ouvida. É algo concreto. Quem recebeu esse poder sabia que estava recebendo, sabia que estava experimentando.
essa experiência de revestimento. Não é uma coisa alegórica, uma coisa imaginária, apenas histórica, não. Todo crente hoje que é uma testemunha do Senhor está convidado a mergulhar no oceano do Espírito, no mar do poder de Deus, onde os dons do Espírito Santo, a presença de Deus que vai nos capacitar para sermos uma boa testemunha, é isso que vai acontecer. Ele está disponível para nós. E o comentarista traz um quarto item. A doutrina pentecostal clássica, batismo com o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo. A teologia pentecostal, ela crê que esse batismo, esse revestimento, né, do poder de Deus na vida de um crente, de um cristão, da igreja, ele aconteceu sempre acompanhado com o falar em outras línguas, né? Então nós cremos que esse revestimento de poder deve ser buscado por todos os crentes hoje. Na teologia pentecostal, né? E nós da Assembleia de Deus somos pentecostais, a gente crê nessa linha, né? Que o batismo com o Espírito Santo, ele vem acompanhado, quando acontece de fato, ele vem acompanhado com a manifestação das línguas estranhas, como essa manifestação espiritual. Línguas estranhas verdadeiras, né? Porque a gente vê muito engodo aí, muita palhaçada, podemos dizer assim, muita gente tripudiando, né? Tem gente até que ensina a falar em línguas estranhas, né? Eu, por exemplo, como um pregador pentecostal, eu falo em línguas estranhas, mas não sei falar. É um absurdo, né? Mas é isso. Quem fala em línguas estranhas não sabe falar. E não sabe porque não aprendeu. E se não aprendeu, também não está apto para ensinar ninguém a falar em línguas estranhas. Línguas estranhas não é ato que se aprende com alguém, que se repete de alguém, que fez e falou em algum lugar. Não. Falar em línguas estranhas é uma manifestação espiritual. O verdadeiro batismo, revestimento de poder na vida de um crente pode ser acompanhado com as línguas estranhas. Isso é uma coisa espiritual e produz um poder na vida da pessoa. Mas a teologia reformada também ela tem uma outra linha, né? Ela crê no poder de Deus, ela crê na manifestação, ela crê nesse revestimento, né? Mas não dá muita ênfase às línguas estranhas. Já a teologia pentecostal crê dando ênfase às línguas estranhas, né? Por exemplo, o maior pregador do século passado foi Billy Graham. Ele era um grande pregador, pregava e levava milhares de pessoas a Cristo. Ele pregava com uma autoridade impressionante. Que autoridade era essa? A autoridade do Espírito Santo, com certeza. A gente não tem informação de que ele falava em línguas estranhas, né? Mas ele era um homem revestido, né? Cheio do poder. Então, esse é um ponto que precisa ser visto com muito equilíbrio, né? Há pessoas que fazem muito barulho, né? Muito blá, 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 e aquilo nem sempre é manifestação do Espírito Santo. É preciso muito cuidado. Mas, indo à frente, nós vamos para o segundo tópico, né? Que traz aqui o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Olha que coisa interessante. O primeiro item diz assim, capacitando as testemunhas. O revestimento do poder veio sobre toda a carne. Olha que coisa interessante. Revestimento de poder veio sobre toda a carne. Isso significa o quê? Significa que o poder de Deus que opera na vida de uma pessoa não é exclusividade. Não pode ser visto como um produto de propriedade privada de quem quer que seja, de pessoas ou instituições. Não existe isso, né?
significa que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, Paulo, Pedro e tantos outros, né? Mas também o povo comum também foi cheio do Espírito Santo. Então esse revestimento é para pastores, bispos, líderes, diáconos, né? Você vê mais aqui à frente, por exemplo, pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, de Ananias, né, que impõe a mão sobre o apóstolo Paulo e ele é abençoado, ele recebe o poder de Deus. Estevão e Filipe, que eram diáconos, não eram apóstolos diretamente, eram diáconos, mas eram homens cheios do Espírito Santo, que faziam inclusive sinais e prodígios. Então é impressionante isso. O poder do Espírito Santo na vida da liderança, na vida dos crentes em particular, seja a pessoa mais simples que seja, ela também é um canal, um vaso que pode ser cheio do Espírito Santo para operar coisas maravilhosas que vão glorificar a Deus, e vai ficar provado que não é por força humana. Lá no dia de Pentecoste houve essa constatação, né, que aqueles homens estrangeiros, né, alguns deles muito cultos, começaram a pensar, me diga uma coisa, esses homens aqui não são esses tais aí, entendeu? Pescadores, homens aqui que nós conhecemos aqui, e como é que a gente vê eles falando nas nossas línguas? Como é que eles podem ter esse conhecimento? Manifestação do poder de Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui, para falar de alguma coisa, de algo assim histórico da Assembleia de Deus, nossa igreja, que é muito significativo aqui nesse aspecto. Se você for estudar a história da Assembleia de Deus, que começou em Belém do Pará, pelos idos aí de 1911, com Daniel Berg e Gunnar Wingre, e que se espalhou para o Brasil todo e mundo afora, se você for estudar a história desse movimento pentecostal, você vai descobrir, entre outras coisas, você vai descobrir o seguinte, que a grande parte das igrejas, Assembleias de Deus, que surgiram Brasil afora, não foram fundadas propriamente por pastores e missionários, entendeu? Muitas igrejas nasceram pela instrumentalidade de irmãos, que em algum lugar receberam a palavra de Deus, se converteram, receberam o poder de Deus, e quando regressaram para suas terras, para suas famílias, levaram essa mensagem. E ali a igreja começou como no tempo dos primórdios, nas casas, e ali vai crescendo, a chegada de obreiros, líderes, pastores, geralmente eram coisas posteriores. Você está entendendo? Eu estou citando isso aqui para exemplificar que todos nós somos canais de Deus para fazer a obra de Deus. É maravilhoso. Isso aí é bíblico também. O caso, diz os estudiosos que a igreja de Filipos, por exemplo, nasceu na casa de Lídia. Aquela mulher oriunda de Tiatira, uma mulher rica, vendedora de púrpura, ela recebe a palavra de Deus, quando Paulo pregava, né, ela se converte, e há narrativas no livro de Atos que diz que ela abriu a porta da sua casa, entendeu? Ela fez da sua casa um lugar, que naquela época não tinham templos ainda, né, mas as casas serviam como esse abrigo para as igrejas que iam surgindo. Quando você lê as cartas de Paulo, é muito comum essa expressão, saúdam, eu saúdo a todos vocês, a fulano de tal, e a igreja que está na sua casa. É muito comum isso nas cartas apostólicas de Paulo. Por quê? Porque os crentes se convertiam não para ser espectadores, mas eram os instrumentos usados por Deus, e isso era a prova desse revestimento. Muito maravilhoso isso aí. Item 3, capacitando a igreja, né? O crescimento das igrejas dos primórdios era resultado de quê? Da capacitação do Espírito Santo. Exatamente isso que eu falei, e não só em Filipos, mas em outros lugares,
no Novo Testamento, você vai encontrar ali que as igrejas floresciam com a participação não só de líderes, de bispo, não é? Dos pais apostólicos, não, mas os crentes que se convertiam, que abraçavam a fé cristã, eles se transformavam em arautos do Evangelho. E é o modelo para hoje. A igreja tem que copiar isso aí. Tá? O tópico de número 3, caminhando para o final, diz assim: o Espírito Santo, fonte geradora de missões. Aqui o comentarista, ele destaca que o Espírito Santo de Deus, a manifestação do poder de Deus na vida dos crentes e da liderança da igreja primitiva, produziu também, se manifestou em momentos importantes da vida da igreja. E está citado aqui em Atos 13, por exemplo, a questão de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo vocaciona e envia. Fica claro que eles foram escolhidos, né? O Espírito Santo, ele participou, né? Ele revelou, ele fez a liderança perceber que Paulo e Barnabé deveriam ser separados para aquela missão. Isso é um ponto muito interessante, porque o Espírito Santo capacita, ele chama, não é? E dá poder para a execução da obra. É um exemplo para nós, o chamamento, o exercício do ministério hoje também, né? Não pode ser apenas por empolgação, nem para obreiros e nem para pessoas que não são propriamente obreiros ou obreiras. Isso vale para todo mundo, não pode ser por empolgação. Tem que ter esse ingrediente maravilhoso, que é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo não só chamou, não só revelou, não só colocou Paulo e Barnabé no ciclo missionário, como também ele os dirigiu na execução dessa obra, na execução desse trabalho. Olha, o Espírito Santo impediu Paulo e Barnabé pregar na Ásia e na Bitínia. Atos 16, 6 e 7. O Espírito Santo decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância, como traz a revista. É uma coisa maravilhosa, porque o princípio geral do Evangelho é aquilo que Jesus falou ainda quando deu suas últimas instruções aos apóstolos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho para quem? Para toda criatura. Então, o nosso campo é o mundo, mas uma igreja cheia do Espírito Santo, um pastor cheio do Espírito Santo, uma liderança cheia do Espírito Santo, ela vai ter capacidade de Deus para executar esse chamamento universal, mas ela também vai ter a sensibilidade e o discernimento para entender prioridades na obra missionária. E isso é obra do Espírito Santo. Quer dizer, não foi aqui uma acepção que o Espírito Santo fez, não. Mas ele decidiu quem deveria, naquele momento, naquela circunstância, ouvir logo o Evangelho através de Paulo e Barnabé e de outros. E por que isso? Porque Deus tinha propósitos. A gente não conhece os propósitos de Deus, mas ele tem propósitos. Então ele se utiliza do homem e das circunstâncias e do tempo para cumprir propósitos. Foi o caso aqui de Paulo e Barnabé. Isso aponta para o buscar a orientação do Espírito Santo também na obra missionária. A igreja está diante de uma seara enorme, né? Um campo enorme. Onde estão as prioridades? Né? Vamos verificar aonde está mais necessitando, aonde é mais estratégico para alcançar mais pessoas de uma só vez, esse tipo de coisa. Uma igreja ela tem que ter essa visão. A visão missionária, ela passa pela orientação do Espírito Santo. Que lição maravilhosa, né? Fechando com chave de ouro, o poder de Deus na missão da igreja. Você é um cristão,
Aonde você congrega? Aonde você exerce o seu ministério cristão de testemunha do Senhor Jesus? Não estou falando de cargo, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário e etc. Não é disso que eu estou falando. Também inclui tudo isso, mas eu estou falando das testemunhas. Jesus falou: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. É para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que fomos chamados, para ser testemunha. E que o Espírito de Deus tenha liberdade na nossa vida, de crentes, de líderes, de pastores, para nos levar, nos dirigir e nos levar a tomarmos as melhores decisões dentro da obra de Deus, em prol do reino de Deus, no alcance de almas perdidas. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo se apodere de você no domingo, quando você estiver ministrando essa palavra, a igreja que vai receber seja impactada pelo poder de Deus. Que assim seja e Deus possa cumprir e te fazer cumprir o seu ministério. Se essa ministração foi importante para você, compartilhe com os grupos de sua igreja, deixe o seu comentário aí, acione o sininho para receber as notificações, inscreva-se, portanto, no canal, se ainda não é inscrito, faça a divulgação do canal da Escola Dominical. E se você foi abençoado, não esqueça de deixar a sua oferta, que não é dinheiro, é aquele like abençoador que com certeza é um grande diferencial naquilo que fazemos para o reino de Deus. Permita-me encerrar essa exposição com uma oração, porque dele é que nós dependemos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu elevo a minha voz de oração para te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra com tantas pessoas Brasil afora. Pai querido, nós estamos expondo a tua palavra e a tua palavra sempre será ministrada, mas por nós mesmos não temos condições de cumprir essa missão. Nós precisamos do poder, do revestimento, da glória do Espírito Santo em nossa vida. Manifesta, Senhor, a tua glória, nos enche do teu poder cada dia, para assim, fielmente, cabalmente, plenamente, cumprirmos essa nobre missão de testemunhar do teu amor ao mundo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém, do Pará.